Algo está escondido na Bíblia e poucas pessoas realmente entendem. Um número aparece no livro do Apocalipse e desde então ele tem despertado curiosidade, dúvidas e até medo. 144 mil. Mas quem são essas pessoas? Por que esse número é tão específico e por que esse tema ainda hoje levanta tantas perguntas? Talvez você já tenha ouvido falar, mas o que está escrito na Bíblia vai muito além do que a maioria imagina. E o mais impressionante é que isso pode estar diretamente ligado aos tempos que estamos vivendo. No livro de Apocalipse, capítulo 7, João descreve algo extraordinário. Ele fala sobre um grupo de pessoas que são seladas por Deus. Não é um grupo comum. Não são pessoas escolhidas por acaso. Existe um propósito, existe um plano e existe um significado que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia diz que esses 144 mil são separados dentre as tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Um número organizado, um número intencional. Nada ali é aleatório, mas é aqui que começam as perguntas. Será que esse número é literal ou será simbólico? Será que são exatamente 144 mil pessoas? Ou será que isso representa algo maior? Ao longo do tempo, muitas interpretações surgiram. Algumas dizem que são pessoas específicas, escolhidas para uma missão especial. Outras acreditam que esse número representa a totalidade do povo de Deus. Mas independentemente da interpretação, existe algo que chama a atenção. Essas pessoas são descritas como seladas, e isso é muito importante, porque na Bíblia, ser selado significa pertencer, significa ser protegido, significa estar marcado por Deus, não com algo visível aos olhos humanos, mas com algo espiritual. E isso levanta uma reflexão profunda. Em um mundo cheio de influências, escolhas e caminhos diferentes, quem realmente pertence a Deus? A Bíblia também descreve esse grupo de forma diferente em outro momento. Em Apocalipse 14, esses 144 mil aparecem novamente. E ali, algo chama ainda mais atenção. Eles estão diante do Cordeiro e possuem características muito específicas. São descritos como pessoas que permanecem fiéis, que não se corromperam, que seguem a Deus com integridade. E isso muda completamente a forma como olhamos para esse número, porque deixa de ser apenas uma quantidade e passa a ser um padrão. Um exemplo, um chamado. Talvez a pergunta não seja apenas quem são os 144 mil, mas que tipo de pessoa faz parte desse grupo. E isso toca diretamente em algo muito mais pessoal, porque não é sobre um número distante, é sobre um posicionamento, é sobre escolha, é sobre vida. Muitas pessoas tentam entender esse tema apenas com lógica, mas a Bíblia não é apenas lógica, ela é espiritual, ela fala com o coração, e talvez por isso esse tema gere tanta curiosidade. Porque ele não traz apenas informação, ele traz reflexão. E existe algo que poucas pessoas percebem. Esses 144 mil aparecem em um contexto específico, um momento de transição, um tempo em que muitas coisas estão acontecendo, e isso faz com que esse grupo tenha um papel importante, não apenas como espectadores, mas como participantes, como testemunhas, como pessoas que representam algo maior. E isso levanta outra questão. Será que estamos preparados para entender esse tempo? Ou estamos apenas observando de longe? Vivemos em uma época em que muitas informações circulam, mas nem tudo é verdade, nem tudo é claro, e nem tudo leva ao entendimento. Por isso, temas como esse exigem atenção, exigem discernimento, exigem uma busca sincera, porque não se trata apenas de saber, se trata de compreender. E quando compreendemos, algo dentro de nós muda. Talvez você tenha começado esse vídeo com curiosidade, mas agora talvez esteja com perguntas. E isso é bom, porque perguntas levam à busca, e a busca leva ao entendimento.
Mas existe algo ainda mais importante. Não basta entender quem são os 144 mil. É preciso entender o que isso representa, porque a Bíblia não fala apenas de eventos futuros. Ela fala de posicionamento presente. Ela fala de como estamos vivendo hoje, de como estamos nos preparando, de como estamos escolhendo. Porque no final, não é apenas sobre um grupo, é sobre um chamado para viver de forma diferente, para estar atento, para não se deixar levar, para permanecer firme. E isso não é fácil, porque o mundo oferece muitos caminhos, muitas distrações, muitas vozes, mas nem todas levam à verdade. E talvez seja por isso que esse tema continua tão atual, porque ele nos tira da zona de conforto, ele nos faz parar, pensar, refletir e talvez até mudar. E se existe algo que esse tema nos ensina, é que Deus não trabalha por acaso. Tudo tem propósito, tudo tem significado, tudo tem tempo, e talvez esse seja o momento de refletir, de olhar para dentro, de se perguntar: onde eu estou nesse caminho? Porque no final, não se trata apenas de saber quem são os 144 mil, mas de entender o que Deus espera de cada um de nós. E isso é algo que ninguém pode responder por você. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que esse grupo é literal ou representa algo espiritual? E mais importante, se Deus estivesse separando pessoas hoje, você estaria preparado? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.